Marvel Rivals. E para surpresa de zero pessoas, o jogo Hero Shooter Marvel Rivals está super em alta ultimamente. Seja pela sua gameplay frenética, fluida, super linda de assistir. Eu não tô nem brincando, se liga nessa play de Wolverine. O cara literalmente luta igual um animal. Olha só essa isolada de tanque que ele faz. Sem ofensa, Wolverine e os players dele. O fã do Wolverine aqui, então tamo junto. Pela gigante gama de personagens que você pode usar nesse jogo, além do designer que tá muito foda. Dá uma olhada nesse Homem de Ferro aqui como tá foda, cara. Ou até pra pessoas suspeitas, né, que eu sei que você faz quando vê a Psylocke. O que teve de putaria da Susan Storm não é brincadeira, velho. Fala, meus manos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque vocês estando bem, eu estou bem, estou aqui para gravar mais vídeos para vocês. Mas enfim, eu aqui como um fã da Marvel, vim fazer esse vídeo para vocês, apresentando personagens que eu gostaria de ver numa futura atualização desse jogo maravilhoso. Que aliás eu também não consigo jogar, porque o meu PC não roda. Já deixa o like nesse vídeo para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Se você curte conteúdos da Marvel, se inscreve aí no canal para você não perder os próximos vídeos. Aliás, comenta aí o que vocês acham do jogo. Vocês gostam do jogo? Os personagens, o designer tá bom? Comenta aí embaixo que eu vou ler todos eles. E pra abrir a nossa lista, vamos começar com o Demolidor. Ai, mas o Demolidor não tem poderes. Calma aí, nem começou o vídeo ainda. Matt Murdock, mais conhecido como Demolidor, perdeu seu sentido da visão após, num ato heróico, salvar um idoso que quase foi atropelado por um caminhão de lixo tóxico. Salvou ele, porém não teve um final tão feliz, já que Matt foi atingido pelo líquido tóxico. Contudo, seus outros sentidos, como o da audição, ficaram tão aguçados que ele conseguia até escutar batimentos cardíacos a uma distância de 6 metros. Com uma agilidade aprimorada, conhecimento em lutas e reflexos apurados, torna-se um oponente formidável. Não é porque o Demolidor não tem poderes que você vai subestimá-lo, não é? Tá, mas quais seriam as habilidades dele no Marvel Rivals? Vamos começar com os ataques básicos. No seu ataque básico, ele pode ter ataques com os bastões dele e um bônus interessante, que com a habilidade secundária dele, o Demolidor poderia lançar seus bastões e talvez se não fizesse uma mecânica que os bastões voltassem para as mãos dele, ele poderia adotar uma postura de luta com os punhos mesmo, mas eu prefiro que ficasse 100% com os bastões. Mas o chamativo seria o seu estilo de atacar, que causaria um dano um pouco mais reduzido que a média, porém seria um personagem difícil de ser punido graças às suas acrobacias. Indo para suas habilidades secundárias, ele poderia se concentrar. Com isso ele ficaria vulnerável, mas com sua audição ele poderia ter a localização dos seus inimigos exposta em uma determinada área. Como a passiva do Justiceiro, que consegue ver a posição do inimigo temporariamente através das paredes após ter visto ele. Poderiam ser até usados e colocar como uma ultimate que mostra os inimigos para todo mundo do seu time, mas acho que isso já é demais. Mas, falando das suas ultimates, eu não vejo muitas opções para o Demolidor. Talvez um ataque em animação, como o ataque do Hulk na sua forma Berserker, tipo ele prende o oponente em uma animação e começa a atacar ele com várias acrobacias. Não sei, confesso que pro Demolidor as ultimates eu não achei uma adequada para ele, e por isso eu vou deixar a critério para vocês. Eu desafio vocês a inventarem um ultimate bom para o Demolidor. Deixaria o Demolidor como um duelista, um DPS, mas se forçar dá para colocar como um suporte também, graças à sua habilidade de mostrar a posição dos oponentes para o grupo. Mas, antes da gente terminar por aqui, vamos falar das skins, já que o Marvel Rivals também tem suas skins dos personagens, certo? Então nada mais justo do que a gente comentar das suas skins também. E quais seriam as skins pro Demolidor? A gente pode colocar a primeira roupa dele como um homem mascarado, e pra mim eu acho muito foda. Simples, mas passa uma vibe ninja, naquela roupa toda preta, e a questão dele lutar à noite também, acho massa. A clássica roupa vermelha dele, que dispensa apresentações, mas falo mais da roupa da própria série mesmo. Pra não ter briga, aproveita e coloca o da HQ também, assim todo mundo fica feliz, né não? Mas a roupa da série eu acho muito bonita. Comenta aí qual vocês preferem. E por que não a variante de amarelo da sua roupa, né? Coloca também. Essa aqui é mais zoeira, mas poxa, se puder colocar ele num skin de advogado, imagina só. Macetar geral na porrada com terno e gravata. Lindo demais. Aquele óculos vermelho da série, minha nossa, lindão. Segundo personagem, Gambit. Indo mais pro lado dos mutantes agora, o Gambit, ladrão profissional, poucos X-Men confiaram nele quando se uniu ao time, possuindo ligações com o vilão Senhor Sinistro. Entretanto,
aos poucos foi aceito por sua busca por redenção, amado pela maioria do público, mas sem muitas participações em filmes, sendo visto primeiramente lá em X-Men Origem Wolverine e mais recentemente em Deadpool 3. Possui habilidades de manipular energia cinética, é experiente em lutas físicas, usa um bastão para lutas de curto alcance e à distância costuma arremessar cartas cineticamente carregadas em seus alvos. Partindo agora para os ataques básicos de como seria ele no jogo, seu ataque básico pode ser usando o seu bastão, que não daria tanto dano, mas poderia ser carregado com energia cinética, dando por exemplo 3 cargas que ficariam à mostra perto da sua mira, e conforme acertasse o inimigo com o bastão, gastaria uma dessas cargas e causando um dano maior em efeito da explosão gerada pela energia. Uma outra habilidade do mesmo poderia que, em contato com o cenário, deixar marcada uma área energizada para dano de proximidade, e assim minando o campo, mas teria uma recarga um tanto ruim, já que, assim como nas histórias, exige muito esforço do Gambit para energizar coisas maiores. Até por isso ele usa cartas por serem práticas de usar e pequenas a ponto de não exigir muito de seu poder para aplicá-las. De secundário, o básico arremesso de cartas energizadas para longo alcance, que causa uma pequena explosão, e assim dando dano em área, como o ataque básico do Homem de Ferro no Marvel Rivals. Ainda nessa pegada de dano em área, ele poderia lançar mais de uma carta à sua frente, só que amplamente espalhadas, acertando tanto quem está na frente como estando dos lados esquerdo e direito de sua mira. Uma outra possibilidade seria a de causar uma explosão com seus poderes com propriedade de stunar seu oponente, assim ganhando tempo para recuar ou aplicar um ultimate e possivelmente eliminá-lo na partida. Até pensei em uma team-up para o Gambit. Ele poderia conter um team-up com o Wolverine, como na série dos X-Men 97, em que ele energiza as garras do Wolverine, atribuindo bastante dano extra ao Carcaju. Seria uma referência à série, mas poderia fazer o mesmo para todos os personagens que usam algum tipo de arma branca. Enfim, na sua ultimate poderia lançar um grande objeto energizado para causar bastante dano em área. Nada muito fora do esperado, não imaginaria nada muito além disso. O Gambit é um personagem bastante ágil, prático e eficiente, pronto para as maiorias das situações. Com certeza ficaria num time de duelistas, com um amplo leque de possibilidades para causar dano aos oponentes. Agora vamos falar das suas skins, né? O Gambit não tem muitas variações de skins, mas podemos forçar e colocar a roupa de lá do filme dos X-Men Origins Wolverine, que eu não faço questão de ter não, hein? Se forçar, talvez a roupa casual dele na série de 97? Não, é forçar demais aquilo, e nem é tão nossa. Ai, que skin linda, irei gastar o meu salário mínimo nela, hein? Mas uma que poderia ser com certeza o Gambit como Arauto do Galactus, que meus maninhos, essa compraria na hora. Motoqueiro Fantasma. Ghost Rider, querido motoqueiro fantasma, que não existe só um dele, porém sendo o mais conhecido o John Blaze, interpretado pelo Nicolas Cage, lá no seu filme de 2007, intitulado Motoqueiro Fantasma, e sua continuação de 2011, Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. John Blaze, primeiro motoqueiro fantasma, aparecendo pela primeira vez na HQ Marvel Spotlight, quinta edição, lá em 1972. Johnny, para salvar o seu pai, faz um pacto com Satã, em troca de sua alma, que depois é revelado ao seu Mephisto. À noite, próximo à maldade sendo cometidas, Blaze tem sua carne sendo consumida por chamas infernais, deixando com a aparência de um esqueleto. E com ele, sua icônica moto também consumida por chamas. Seus ataques básicos. Bom, ele tem suas correntes que podem ser usadas para ataques a curta e média distância. Confesso que seria foda ver ele atacando com as correntes no Marvel Rivals. De habilidade secundária, claro que ele teria o seu clássico e imponente olhar da penitência, não é mesmo? E colocaria como uma habilidade ultra forte de cooldown bem alto, que por pouco não daria insta-kill. Para os que não são muito inteirados nos jogos, cooldown é o tempo de recarga de uma habilidade. Mas podemos ir além. E a depender do personagem, o olhar da penitência não causaria tantos danos, já que ela depende do número de pecados que essa pessoa cometeu. Creio que no Capitão América, por exemplo, não lhe traria muitos danos severos. Uma outra habilidade sua seria concentrar suas chamas no raio concentrado, causando dano massivo ao inimigo. E trocando alguma dessas habilidades, ele poderia pilotar sua moto muito rapidamente, ajudando na sua movimentação. Mas não só isso, ele deixaria um rastro de fogo que causaria dano ao encostar, e ficaria queimando durante um bom tempo. De Ultimate, não tenho muitas ideias de Ultimate, por isso vou pedir ajuda para vocês. Como seria uma Ultimate boa para o nosso querido motoqueiro fantasma? Mas, uma opção, ele poderia se explodir em chamas, deixando uma grande área queimando e causando dano a todos em volta que estiverem próximos, tanto da explosão
como do Campo em Fogo. Personagem muito forte, ótimos ataques, porém seria mais robusto e bruto, que seria péssimo em dive, com poucas habilidades para escapar. Um duelista com seus problemas e dificuldades, mas nada muito absurdo. Suas skins, obviamente sua roupa clássica de motoqueiro, mas temos a opção de colocar ele com as chamas azuis, ficaria forte demais. E você que não conhece, realmente existe um motoqueiro fantasma azul, sendo outro portador e sendo um dos motoqueiros mais fortes. Comenta aí se vocês querem que eu traga a história desse motoqueiro fantasma de chamas azuis. E uma outra skin que poderia com certeza ter é a sua forma de motoqueiro fantasma cósmico. Sem dúvida, teria que ter. Uma outra que seria muito foda seria a de Carter Slade, que seria o primeiro Ghost Rider do próprio filme do Motoqueiro Fantasma. Além de seu visual bastante imponente, ele não pilota a convencional moto, e sim seu cavalo envolto em chamas. Um extra ainda para ele seria essa mesma skin, só que totalmente branca, como vocês podem ver aqui na HQ. Victor Von Doom, nosso último personagem da lista, Doutor Destino. Seria uma boa jogada da Marvel colocar ele como personagem no jogo, graças ao filme Doomsday, que é previsto para lançar em 2026. Até rimou. Isso vai dar um hype ao filme. O que eles poderiam ter feito com o Capitão América Admirável Novo Mundo, mas creio que estava muito em cima da hora também. Aliás, querem review do filme? Não gostei tanto do filme não, então esperem eu esculachar aquele filme tosco tranqueira que fizeram. Estragaram tudo e desperdiçaram muita coisa. Mas continuando, né? Isso daqui não é o foco. Destino, vilão clássico do Quarteto Fantástico, e que recentemente foram anunciado o Tocha Humana e o Coisa. Que coisa, né não? Desculpa, não me segurei. Seus objetivos incluem conquistar cada vez mais poder para obter o controle absoluto do universo. Com sua genialidade e feitiçaria, criou sua armadura quase indestrutível, que protege de danos físicos, além de criar campos de forças impenetráveis. Pode projetar energia e gerar um choque elétrico letal. Sua história é bem longa e técnica. Deixarei para um futuro vídeo que vocês queiram comentando aí embaixo para eu saber, né? Mas vamos para os seus ataques básicos. Com o ataque básico sendo a canalização de seus raios. Ele poderia atacar a média e longa distância. Já as suas habilidades secundárias, ele pode gerar campos de força para se proteger de danos de seus inimigos. Um de seus poderes poderia também ser a criação de Destinobos, que seriam seus sentinelas no jogo, assim como os polvos do Namor. Mas um diferencial é que ele poderia controlar um Destinobo a longa distância, que o manteria vulnerável, mas excelente para descobrir localização inimiga ou se esconder enquanto se recupera, e ao mesmo tempo continuar na batalha. O Von Doom, ele possui teletransporte também, mas diferentemente do Doutor Estranho, ele não iria criar um portal, somente ele iria teleportar. Ainda possui habilidades curativas, seria um personagem bem completo, mas para sua ultimate, Von Doom possui poderes de transferência de mente, então creio que daria uma ultimate interessante, já que não seria baseado em dano, mas sim em estratégia, que quando ele estivesse em risco de vida, poderia trocar sua mente com o inimigo desejado, bem estilo Capitão Guinil lá em Dragon Ball, sabe? Ele trocaria de mente com seu oponente e teria acesso às suas habilidades, menos a Ultimate, que ainda seria a transferência de mente. Isso daria um tempero à sua mecânica de ser jogado. Para nossa conclusão final, Doutor Destino seria um excelente suporte na minha visão, já que ele possui habilidades curativas também, mas teria bastante potencial para se virar como um tanque também, e é por isso que deixarei com vocês. O que o Doutor Destino se encaixa melhor com base nessas habilidades que eu falei? Um duelista? Um tanque ou um suporte? Já as suas skins, chegamos num ponto bem interessante. Para finalizar nossa lista, vamos falar das suas skins, né? Que além da sua roupa padrão, podemos, por exemplo, pôr a variante dele de 2099, versão que possui uma máquina do tempo e que matou o Senhor Fantástico. O Doutor Destino Ultimate, que por um acidente sua carne se despedaçou e desprendeu do corpo, e que por baixo foi substituído por metal. Bem medonho essa. Temos o Doutor Fanático, que conseguiu a joia de Sitorak e obteve os poderes do Fanático, ou a variante dele como o Doutor Apocalipse, que foi fundido seus poderes com o Apocalipse, um dos vilões mais poderosos do Superman. Essas foram as skins mais interessantes na minha visão, porém, o Doutor Destino possui muitas outras formas, e se vocês quiserem conhecer e saber a história de cada uma delas, deixe aqui um comentário para eu saber. E infelizmente nossa lista vai se encerrando por aqui. Gostaram?
Curtiram de verdade? Eu ainda tenho muitos personagens que eu gostaria de colocar numa lista numa parte 2 desse vídeo. E ainda mais poderoso quanto esses que eu coloquei. Vocês concordam com minha lista? Se não, quais personagens vocês tirariam e quais colocariam? Comenta a lista de personagens de vocês que querem pro Marvel Rivals. Eu irei analisar. Deixa bastante comentário pra uma parte 2 desse vídeo, viu? Porque se vocês quiserem eu faço na hora. Galera, eu estou bastante animado produzindo conteúdo aqui pra vocês. Então deixa bastante like pra eu saber que vocês estão gostando também. Vocês podem ter percebido que no começo desse vídeo o áudio tá diferente desse de agora. Então como o vídeo estava 90% completo, né? Eu deixei ele. Espero que não tenha estragado a experiência do vídeo. Mas vocês são 10, galera. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais pra você, até o próximo vídeo. Falou!